Para o corretor de imóveis obter sucesso no segmento da locação, além de todo o relacionamento com os clientes, é imprescindível conhecer bem a maneira correta de se elaborar um contrato, documento de fundamental importância que transmite segurança tanto para o locador quanto para o locatário. Para abordar o tema em detalhes, recebemos no programa de hoje o presidente da ABAME e especialista em locação imobiliária, Carlos Samuel de Freitas. Obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez na TV Cresce Rio. Da mesma forma, Caio, é sempre um prazer poder estar aqui no Cresce falando dessa matéria que é tão empolgante para mim, principalmente, e acho que para todos os corretores que têm interesse no mercado de locações. E bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora onde vocês estiverem, a todos os nossos amigos do Cresce, aos corretores, nossos amigos. É um prazer sempre estar aqui e poder compartilhar com vocês o que a gente sabe. Inicialmente, destaca para a gente qual a importância do contrato de locação como instrumento de segurança para o locador e locatário. Na realidade, o contrato de locação é um instrumento pelo qual se solidifica a relação de locação entre o locador e o locatário. E ali, no contrato de locação, estão previstas as cláusulas que vão proteger parte a parte, tanto o locador quanto o locatário, no sentido da segurança e firmeza daquela contratação, aquela locação, para que ela possa seguir adiante com normas e penalidades previamente estabelecidas para que haja uma boa relação do começo ao fim da locação. Carlos Samuel, quais as informações que devem constar nesse documento tão importante numa locação imobiliária? E quais são os principais pontos que o corretor de imóveis deve estar atento na hora de elaborar um contrato de locação? O contrato de locação, por ser um instrumento que viabiliza e que contrata aquela locação, é de suma importância que ele tenha todas as informações da locação. Então tem que constar ali o quê? Quem contrata, locador e locatário, no caso, o imóvel, para que fim se destina aquele imóvel, o tempo daquele contrato, aquela locação, os limites dela, ou seja, ela vai ser contratada para que fim específico. Pode haver um fim diverso além daquele ou não, a contratação de tempo, fundamental, o tempo do contrato, né? Até porque a locação, o tempo de contrato não se confunde com o tempo de locação. Pode a locação terminar antes do término do contrato, pode a locação terminar após o término do contrato. Então, é de suma importância que o contrato estabeleça os limites, não é? As penalidade por inadimplemento, no caso, pelo atraso no pagamento, até pelo não pagar, a garantia que vai ser dada para que suprir uma eventual falha do locatário nas suas responsabilidades, não só de pagamento, como o uso do imóvel, enfim, tem que estar presente no contrato todas as condições daquela locação para dar segurança, tanto ao locatário quanto ao locador. No caso do locador, do recebimento dos aluguéis. No caso do locatário, do uso do imóvel dentro dos limites pré-estabelecidos naquele contrato. A lei estipula algo relacionado às garantias locatícias? É possível incluir no contrato mais de uma forma de garantia? A lei de locações ela é taxativa no sentido de que só é permitida na locação uma única modalidade. O artigo 37 da Lei do Inquilinato, ele prevê quais as modalidades de garantia que são permitidas na locação predial urbana. E lá temos 4 modalidades, muito embora uma das modalidades até hoje não tenha sido regulamentada, né? Mas as principais são a caução, a fiança e o seguro fiança locatícia. Então, a eleição da garantia é uma única, porque o artigo único do parágrafo único do artigo 37 estabelece que é nula de pleno direito a eleição de mais de uma das modalidades de garantia. E se ela é nula, o que vai ocorrer se você contratar diverso disso, se alguém contrata com mais de uma modalidade, é que toda a garantia fica nula. Então, fica o locador sem garantia da locação. Não pode ter mais de uma, é só uma. Escolhe. Ou caução, a caução tem diversas formas de ser feita, ela pode ser feita em dinheiro, e aí tem um limite legal que é 3 vezes o valor do aluguel, mas ela pode ser também caução em títulos de capitalização, que hoje em dia é uma modalidade bem empregada também. Ela pode ser por um imóvel, um automóvel, um bem imóvel qualquer. Se for a fiança é pessoal, é intransferível, é pessoa para pessoa, né? É personalíssima, né? E se for o seguro fiança locatícia, né? Aí é a modalidade também bem usada hoje em dia, ela é estipulado o valor daquela apólice para ser pago e
se houver um deles, se houver a escolha, só pode ser um, não pode ser mais que um. E quando a garantia prevista no contrato é a fiança, como deve constar as obrigações do fiador na locação? As obrigações do fiador na locação, elas já são previamente determinadas pela própria lei. A lei já estabelece quais são os limites do fiador. O fiador, por exemplo, ele é fiador da pessoa, porque a fiança é uma garantia pessoal. Então, a falta do locatário, por exemplo, pode ensejar o quê? Que o fiador venha a pedir o seu afastamento daquela garantia, porque ele garantiu uma pessoa. Na realidade, o contrato de fiança é um contrato à parte dentro do mesmo contrato, onde você faz o contrato de locação normal e aí você insere ali as cláusulas da garantia. E nas cláusulas de garantia, qualquer que seja, já vem estabelecido que aquela garantia ela se estende a todas as obrigações contratadas entre o locador e o locatário. Na falta do locatário, o fiador, no caso em espécie, né, ele vai ser o garantidor de todas as obrigações do locatário, seja falta de pagamento, seja mau uso do imóvel, seja infração de alguma norma legal ou condominial, se for o caso de um imóvel em condomínio. Então, a garantia do fiador ela se estende a todas as obrigações contratadas entre o locatário e o locador. Em situações de inadimplência do locatário, como o corretor de imóveis que atua como administrador deve agir? Existem cláusulas referentes a multa ou juros por atraso? Na realidade, a primeira providência do corretor, quando há inadimplência, é, obviamente, buscar o pagamento, é cobrar o locatário, se for modalidade de garantia, for a fiança, cobrar o fiador, se for seguro-fiança, ir a providenciar junto à seguradora, que a seguradora pague os valores em atraso, né? E de toda a maneira, né? Cobrar, exigir o pagamento. Caso esse pagamento venha a não acontecer ou venha a demorar muito tempo, infelizmente a única saída vai ser a propositura de uma ação de despejo por falta de pagamento, que não é o melhor caminho, mas infelizmente é o único que se tem numa situação de inadimplência recalcitrante. Tá? Então a primeira providência do corretor tem que ser no sentido de cobrar do locatário a dívida ou cobrar da garantia que se faça presente para honrar o pagamento. No tocante a cláusulas protetivas, obviamente o contrato tem que ter as cláusulas protetivas, como a gente já falou antecipadamente. Essas cláusulas têm que prever o quê? A multa contratual, os juros moratórios, no caso do inadimplemento ultrapassaram um mês, e até os honorários advocatícios, caso venha a ser necessário a intervenção de um advogado, de um profissional de direito para fazer a cobrança dessa dívida ou até a execução do despejo no caso do inadimplemento permanente. Tá? Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Amigo corretor, quando nós nos propomos a fazer alguma coisa no mundo dos negócios, notadamente quando é dentro da nossa área da corretagem de imóveis, a primeira responsabilidade, a primeira obrigação que nós temos é conhecer a legislação pertinente àquela atividade. Não tenho dúvida que administrar sem conhecer a lei de locações, sem conhecer os limites da lei de locações, é administrar erradamente, é contratar erradamente e correr o sério risco da possibilidade de vir a ter que ressarcir o locador ou o locatário, se for o caso, dependendo de que lado esteja o corretor, dos prejuízos que ele possa causar por não observar as normas legais. Então, é de suma importância. A primeira obrigação de qualquer profissional é conhecer a legislação pertinente à sua atividade. No caso da corretagem de imóveis, se vai corretar em locação, tem que conhecer a lei do inquilinato, a lei 8.245, é uma lei fácil, é uma lei pequena, uma lei de 80 artigos, mais ou menos, e de fácil entendimento. É uma lei muito fácil de conhecer. Então, a minha sugestão é sempre no sentido de conhecer a legislação. Quer atuar no mercado, conheça a legislação para não causar prejuízos a ninguém, notadamente ao próprio corretor, que esse é um trabalhador incansável e não merece pagar por prejuízo. Merece sim conhecer e contratar e atuar de forma digna a honrar a nossa atividade, a nossa profissão. Obrigado pela presença e pelas informações, Carlos Samuel. É sempre um prazer poder compartilhar essas informações que nos são pedidas, né? E ajudar de alguma maneira
os nossos amigos corretores na árdua tarefa que é a corretagem de imóveis. Estou sempre à disposição do Cresce, estou à disposição, é só chamar que a gente vem aqui para compartilhar o que a gente sabe. Corretores Móveis, obrigado pela audiência e não deixem de acompanhar os outros vídeos da TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.